Amém. Queria perguntar uma coisa para vocês essa noite. Quantos de vocês já se sentiram incapazes de fazer alguma coisa? Quantos? Amém. Eu creio que, se não for 100%, é 99% de nós já passamos por isso. Já passamos por essa incerteza, já passamos por esse medo, essa desconfiança em Deus, por essa falta de fé. E isso atinge todos nós, seres humanos, né? Nós não somos capazes de entender com plenitude o que Deus está fazendo. Nós não conseguimos ver os planos de Deus na sua perfeição, não conseguimos enxergar mais que nossos olhos vão, é mais por fé, e às vezes nossa fé é abalada com circunstâncias, com situações, com o dia a dia, com tudo que acontece. Eu queria convidar você para abrir sua Bíblia em Juízes, capítulo 6. Amém. Glória a Deus. Amém. 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 Quando você achar, eu vou convidar você para fechar seus olhos mais uma vez e para convidar o Espírito Santo para trazer uma revelação diferente no seu coração, porque o Espírito Santo ele trabalha de uma forma individual. Ele trabalha de um jeito específico para cada um, e eu tenho certeza que ele tem algo para ministrar nos corações. Amém? Senhor Jesus, te agradeço, Pai, pela oportunidade, te agradeço porque o Senhor é real. Espírito Santo, eu convido a sua presença nessa noite nos nossos corações. Pai, que não seja a minha boca falando, mas que seja o próprio Senhor aqui nesse lugar, ministrando em cada coração. Pai, que o Senhor possa trazer uma revelação nova da Tua palavra para nós nessa noite. Pai, que em nome de Jesus, que cada palavra, Pai, que saía, ó Pai, através de mim, não de mim, mas através de mim, apenas através. Pai, que possa penetrar o coração, ó Pai, assim como diz Sua palavra, que a palavra do Senhor é como uma espada de dois gumes, que penetra até o íntimo, Pai, separando até as medulas, ó Pai. Que em nome de Jesus, ó Pai, essa palavra seja que nós recebemos nessa noite do Senhor, ó Pai. Nós te agradecemos e te glorificamos, ó Pai, porque o Senhor tem algo especial para nós essa noite. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Em Juízes capítulo 6, ele conta a história de um homem. Aqui no livro de Juízes, ele fala de algumas pessoas que foram levantadas por Deus para tomar conta do povo, para ajudar o povo. O povo de Israel, ele saiu do Egito através de Moisés, foi o libertador do povo. Depois de Moisés veio Josué. E aí, quando Josué morreu, o povo ficou meio perdido. Sabe, o povo ficou sem um líder, eles não sabiam para onde correr, não sabiam o que fazer. E quando Josué morreu, ainda sobraram algumas pessoas lá que foram os anciões, mas daí eles morreram também. E aí complicou. Um povo sem um líder, um povo sem alguém que sabe já das coisas que aconteceram, para contar as histórias, para manter a fé nossa ativa, acaba perecendo. E foi o que aconteceu com o povo. O povo de Israel começou a se corromper, ele começou a adorar outros deuses, ele começou a se entregar aos outros costumes que não era do Deus de Israel. Eles esqueceram tudo o que já havia acontecido, das maravilhas que o Senhor tinha feito no deserto, deles ter cruzado o Mar Vermelho, deles ter atravessado o Jordão. E ali a geração trocou, então eles se esqueceram. Após que isso aconteceu, o Senhor começou a levantar juízes naquela época. Ele levantou pessoas para trazer entendimento do que Ele queria para o povo. E aí começou a levantar, levantou um juiz, o povo foi e voltou o coração para Deus. Mas aí depois de um tempo esse juiz morria e o povo voltava tudo para trás. E aí Deus foi e levantou outro juiz, e aí beleza, o pessoal voltava, mas aí depois de um tempo ele morria e aí o povo voltava de novo. E aí eu quero contar um pouco do quinto juiz. Foi um juiz que Deus levantou, ele nem esperava o que ia acontecer na vida dele. O nome dele é Gideão. Gideão, um homem pequeno, um homem que ele tinha uma baixa autoestima, um homem que não esperava nada para a vida dele. Sabe, ele estava meio perdido, ele estava lá se escondendo, porque a situação não era fácil, o povo de Israel naquele tempo. Eles estavam sendo massacrados pelos midianitas e por outros povos da região. E ali o povo de Deus, toda vez que eles plantavam, faziam alguma coisa, chegavam os outros povos e levava tudo. Arrancava a plantação, levava os gados, o que eles tivessem era levado. Eles não conseguiam prosperar de jeito nenhum. E mediante isso, Gideão, ele estava lá, um dia ele estava malhando o trigo dele em um lagar, que era um lugar onde se preparava vinhos, onde amassavam as uvas, e ele resolveu ir lá para
para malhar o trigo dele, para preparar, porque ele estava se escondendo mesmo. Então, Gideão, ele mostra nessa primeira parte, que isso fala no versículo 11, que Gideão, ele não era tão corajoso assim, sabe? Porque às vezes a situação está difícil, mas a gente ainda consegue se manter firme e falar, não, pode vir que eu estou aqui, pode vir. Se os midianitas virem, se o povo vir, quem for que vir, eu estou aqui e vou bater no peito e vou vencer. Mas não era o que acontecia com Gideão, infelizmente. Gideão, ele estava escondido, ele não tinha coragem, ele não sabia o que Deus achava dele. Ele ainda não tinha escutado a voz de Deus para falar assim, não, é isso que eu tenho que fazer. Ele ainda não tinha escutado a voz de Deus, ele não sabia o que esperar da vida dele ainda. Mas ele já tinha ouvido histórias do que Deus tinha feito. Ele já tinha ouvido histórias de quem era Deus. Isso nos prova, vamos ler um pouco aqui na palavra. Fala assim, depois de tudo que eu te falei, é o que está falando até o versículo 11. Então agora no versículo 11 fala, então o anjo do Senhor veio e se assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofrá, que pertencia a Joás, de família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse, o Senhor está com você, homem valente. Gideão respondeu, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram, o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse, vai nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Gideão respondeu, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que minha família é a mais pobre em Manassés e eu sou o menor na casa do meu pai. Olha a visão que Gideão tinha dele mesmo. Mesmo estando o anjo do Senhor ali com ele, falando para ele que ia usar a vida dele para livrar todo Israel, ele ainda falou assim, quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou o menor da casa do meu pai, minha família já não é tudo isso, e eu ainda sou o menor dela. O que é que eu vou esperar de mim? O que é que eu vou esperar de mim? O nosso background, o que já aconteceu na nossa família até hoje, não importa mais. Eis que tudo se fez novo. Quando o Senhor entrou na nossa casa, quando o Senhor trouxe um reboliço para ela e mudou todas as coisas, Ele te trouxe uma identidade diferente. Foi o que o Arian falou, que Deus queria ministrar algo sobre filhos para algumas pessoas aqui. E quando Deus nos trouxe essa identidade de filhos, depois que Jesus morreu na cruz por nós temos uma autoridade também de filhos. Agora, os pensamentos que nós tínhamos antes de limitação, de eu não consigo e não posso, agora sim eu consigo, o Senhor é comigo, tudo posso, porque o Senhor, Ele é conosco. Quando o Senhor, Ele é conosco, a situação é diferente. Sabe, tem uma palavra que fala assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Sabe, a gente não entende, a gente pensa assim, o diabo está aí, ele vai, tem gente que nem fala o nome do diabo, né, porque senão pode trazer, pode chamar ele sempre está aí, ele está ao derredor, querendo tragar, ele quer devorar a gente a todo momento. Mas quando o Senhor é por nós, não tem nivelamento, sabe, não tem nem briga entre Deus e o diabo, porque Deus, Ele é muito maior. Qual que é o tamanho do seu problema hoje que você acha que Deus não consegue vencer? Qual que é o tamanho da sua ansiedade que você acha que você não consegue sair? Qual o tamanho do seu poço que você acha que está muito fundo? Não tem problema maior que Deus. Não tem situação que Ele não possa te tirar. Não tem buraco que Ele não possa te achar. Não tem o mais alto que você está, Ele ainda consegue te pegar. Nós não entendemos isso e nos achamos na situação como se fosse aqui Gideão, que o anjo do Senhor estava lá na frente dele, o anjo do Senhor estava falando que ia usar a vida dele para fazer isso, mas ele preferiu acreditar nos temores dele. Ele preferiu acreditar no que estava dentro dele. Mas aí no versículo 16 fala assim, mas o Senhor disse, já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fosse um só homem. É coisa muito improvável. Um homem tão pequeno, um homem tão fraco, um homem que estava lá malhando trigo só, ia derrotar todos os midianitas, que eram tantos, que não dava para contar da quantidade que eles eram. Eles eram um povo que era como gafanhotos, que não tinha como contar, era doideira. Mas mesmo assim o anjo do Senhor falou, não, pode ir, eu sou com você e você vai vencer isso. Após o anjo do Senhor falar isso para Gideão, ele falou o seguinte para Gideão, Gideão, eu quero que você, depois o anjo foi embora, Gideão ofereceu um holocausto ali para Deus,
para confirmar, porque Gideão estava com uma dúvida no coração dele. E aí Deus veio com uma voz e falou para ele assim: Gideão, eu quero que você faça o seguinte: na casa do seu pai tem um altar para Deus Baal. E eu quero que você desça nesse altar e eu quero que você destrua ele. E eu quero que você destrua esse altar e que você faça um holocausto para mim ali. Eu quero que você reestabeleça a minha aliança com vocês. E aí Gideão, ele falou: tá bom, eu vou. Mas aí Gideão falou: não vou sozinho nada, vou chamar a galera. Chamou 10 pessoas, 10 homens do seu pai, e foi com eles à noite, porque de dia ele também estava com medo para fazer isso, e foi destruir o altar de Baal. Por que Deus pediu para Gideão destruir o altar de Baal? Primeira coisa, antes de nós sermos usados por Deus, antes de nós rompermos uma coisa nova no Senhor, antes de quebrarmos barreira, Ele pede para nós olharmos para nós mesmos, para dentro da nossa casa espiritual, nós, não a nossa casa física, mas destruirmos alguns altares que estão lá dentro. Sabe, eu creio que todos nós aqui temos alguns altares que estão escondidos, temos altares que nós não estamos nem percebendo, mas todos os dias nós sacrificamos algo para esse altar, para esse Deus que está escondido lá dentro. O Deus que eu falo é alguma coisa que ocupa muito sua mente, é alguma preocupação, é alguma ansiedade, qualquer coisa, tudo que ocupa muito sua mente é o que te domina. Se os seus pensamentos não estão no Senhor a todo tempo, meditando na palavra dEle de dia e de noite, se as ansiedades estão tomando conta dentro de você, é porque Deus ainda não é o Deus da sua vida. Sabe, nós realmente temos decaídas, nós somos humanos, nós ficamos desanimados às vezes, mas com qual frequência você está ficando assim? Com qual frequência as preocupações estão falando mais alto do que as outras coisas que deveriam estar falando dentro de você? A sua esperança já acabou? Ou você ainda continua sonhando? Ou você ainda continua desenvolvendo algo novo, cobiçando algo diferente, falando assim: não, eu vou conseguir, eu preciso de alguma coisa nova? Como eu sempre gosto de falar, não é sobre autoajuda, tá? A palavra de Deus, ela não é uma coisa que quer te dar uma injeção de ânimo, assim: não, vai lá, você vai conseguir, você é campeão, Não, não é sobre isso. Não é sobre isso. Não é sobre autoajuda. Eu estou falando sobre o poder do Espírito Santo de Deus, estou falando do poder de Yahvé, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o dono de tudo isso, o que criou todas as coisas apenas com palavras de sua boca. É sobre isso que eu estou falando. Não estou falando para você: pô, você é campeão, você vai conseguir, você consegue sozinho, não. Eu estou falando que através de Jesus, através do Espírito Santo de Deus, você vai conseguir. Isso é o que Ele promete para nós. Foi o que o Senhor falou aqui para Gideão. Ele falou: já que eu estou ao seu lado, o Senhor dos senhores, você vai conseguir. Porque se eu não estiver do seu lado, você não vai conseguir. Isso aí realmente nós não conseguimos sem Ele. Mas com Ele, todas as coisas nós conseguimos. E ali a história de Gideão continuou. Ele destruiu o altar, ele construiu um altar para o Senhor. E um pouco mais para frente, lá no versículo 33, fala assim que todos os medianitas e amalequitas e o povo do Oriente se ajuntaram, passaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, que fez soar o alarme, convocando os homens da família de Abiezer e segui-lo. Deus chamou Gideão, falou assim: Gideão, vou te usar. Mas um pouquinho mais para frente fala que o Espírito de Deus, ele realmente apossou Gideão. Ele falou: agora não é mais sobre Gideão, sobre o entendimento de Gideão, desse homem medroso, desse homem que não está com a coragem que eu estou falando para ele, não está escutando o que eu estou falando, mas é sobre o Espírito de Deus que apossou. Oh, meu Deus do céu, travou. Ao vivo é assim, pessoal, tá uma travada às vezes também, tá? É sobre o Espírito do Senhor que revestiu Gideão. Agora foi, oh glória. Oh. É sobre o Espírito do Senhor que revestiu Gideão. É sobre isso, é sobre a armadura que ele estava usando naquele momento. E aí, após o Espírito do Senhor revestir Gideão, ele soou as trombetas, convocou a galera toda. Gideão, que era o cara que estava escondido, agora ele estava convocando um exército para uma guerra. Eu não sei como isso pode acontecer de um jeito natural, eu acho meio difícil. Ele não tinha nem Instagram, não tinha Facebook, não tinha nada, não tinha nem WhatsApp para sair compartilhando para o grupo. Falou: viu, vamos chamar todo mundo aí. Não, ele foi e ele chamou todo mundo e reuniu aquela galera toda. Quando Gideão convocou a galera toda, eram 32 mil pessoas, 32 mil soldados que iriam para a guerra com Gideão. Mas 32 mil soldados era muita gente. Era muita gente. E aí, se o povo de Israel ganhasse, eles iam falar assim: a gente tinha 32 mil soldados, a gente estava com um exército muito forte, um exército preparado, nós conseguimos ganhar porque nós estávamos capacitados para isso. E aí Deus falou o seguinte: Gideão, para que vocês não fiquem pensando, para que o povo de Israel não pense que foi por eles e eles recebam a glória sobre isso,
eu quero que você elimine os caras. Eu quero deixar esse negócio mais difícil. Eu quero deixar com aparência de milagre. Eu quero deixar com o cara que realmente fui eu que fiz. Porque realmente era só por Deus fazer aquelas coisas. E aí ele falou o seguinte, faz o seguinte, pergunta para a galera aí, quem é que está com medo? 32 mil soldados preparados lá, quem é que está com medo? Todo mundo conhecia os amalequitas, todo mundo conhecia aquele povo que estava dizimando tudo. E aí sabe o que aconteceu? 22 mil soldados saíram fora. 22 mil. Cara, ele estava com 32, 22 saíram fora. Pô, 1/3 dos soldados foram embora porque estavam tudo com medo. Soldados muito bons que ele tinha, hein? Tinha uns caras muito fera. Saíram correndo de medo. Após isso, Deus falou assim, ainda tem muita gente. Não, ainda não dá, não, ainda vocês vão pensar que são vocês. Vamos fazer mais uma coisa. Vamos descer no rio, e aí quando chegar lá embaixo, você vai falar para eles tomarem água, eles vão tomar água, e você vai observar como cada um vai tomar água, o jeito diferente. Uns eles vão se ajoelhar, e outros vão pegar a água e vão tomar. O que pegarem a água e tomar, que ele fala como cachorro, como os cachorrinhos assim, lambendo a água, é esses caras que você vai pegar. Esse será o seu exército, Gideão. Só esses caras, o resto você pode dispensar. Sabe o que aconteceu? Só sobrou 300 caras. De 32 mil soldados, apenas 300 eram aptos para ir para a batalha. E aí Deus falou, agora sim, agora está com a minha cara. Agora eles vão ver que sou eu que vou fazer. Porque imagine, quando o povo viu a quantidade de soldados dos outros, ele falou assim, cara, isso aqui tá complicado. Eles são muito mais, não tem como Gideão vencer, não tem como o nosso exército vencer, porque tem muita gente, mas aí eles iam entender que era só por Deus, eles iam entender que não tinha condição deles fazerem isso. Então Gideão ainda tinha dúvida no coração dele, era um grande problema, eles tinham um líder que Deus tinha enviado, mas ele ainda tinha medo, sabe, não tem problema a gente ter medo, sabe, aqui Deus nos mostra que Deus era bem paciente com Gideão, nos mostra que nós temos medos mesmo, que nós achamos uma situação difícil de enfrentar, que não vai dar, e a gente fala, Senhor, a gente começa até a duvidar de Deus. Mas Deus fala, não, eu sou com você. Pode ir que eu sou com você. Se eu te enviei, você pode ir. Mas se eu não te enviei, você não vai, porque daí vai dar ruim. Mas enquanto eu te enviei, enquanto você está sobre a minha palavra, você pode ir. Você tem a minha guarda. Sabe quando o boss fala para você fazer uma coisa e todo mundo te olha assim, e você fala, todo mundo está me olhando, mas se o boss falou, eu vou fazer. Aí se alguém pergunta, por que você está fazendo isso? O boss falou. Você está aqui, ó. Você está limpo. O boss falou. Mas agora se você vai fazer e o boss não falou para você fazer, e você faz, e te pergunta, e você fala, ixi, aí complicou. Então quando o boss falar para você fazer, você pode fazer. Mesmo que todo mundo está achando ruim. Mesmo que todo mundo falou para você parar, você pode fazer. E agora, quando Deus falar para você fazer uma coisa, e todo mundo achar ruim, ninguém concordou com você, mas Deus falou para você fazer, você faz. Com medo mesmo. Mesmo com aí, fala assim, ixi, cara, vou fazer isso aqui. Não, você vai fazer, porque Deus mandou você fazer. A gente não quer saber o que o homem mandou você fazer, mas sim o que Deus mandou você fazer. E o que Deus mandou você fazer, é só você quem sabe. Ninguém mais sabe o que Deus mandou você fazer. Então você permanece firme na palavra do Senhor para você. Então Gideão estava com medo, ele não tinha certeza do que ia acontecer, e aí Deus falou assim para Gideão, lá na frente, já está no capítulo 7, no versículo 9, Deus falou assim, levante-se e ataque o arraial, porque eu entreguei nas suas mãos. Aí no 10 fala, se você ainda estiver com medo de atacar, desça ao arraial com o seu ajudante, e ouça o que eles dizem, então você ganhará coragem e atacará o arraial. Pô, Deus nos fala, mas a gente quer ouvir da boca de alguém falando. A gente quer uma coisa mais física, uma coisa mais palpável para nós. E a gente fica meio perdido e fala assim, e agora? Vou escutar o cara aqui, né? Pô, escutar Deus? Nem estou vendo ele. Vou escutar o cara, porque eu estou vendo o que ele está falando na minha frente. Quão complicado é isso? Deus mandar você fazer alguma coisa e você preferir confirmar, espera aí que eu vou confirmar com o meu melhor amigo. Vou lá confirmar com o meu amigo que... infelizmente ele também não sabe de nada, porque ele não consegue ver futuro, ele não entende nada do passado, e muito menos o presente, porque a maioria das pessoas que estão à nossa volta, inclusive nós mesmos, estamos perdidos no presente, e não sabemos viver presente. Como alguém quer nos dar dicas, ou dar uma sugestão, ou nos ajudar ali no presente, sendo que está preocupado demais com o futuro, ou preso demais no passado, é meio que difícil. Então Deus falou para Gideão assim, vai lá, escuta o que esses caras estão falando, e aí você vai ter coragem de atacar. Gideão foi, pegou o cara lá, o companheiro dele, e subiu lá no monte.
Na hora que ele chegou, era bem na hora que 2 soldados estavam conversando. E aí um soldado falou assim para o outro: cara, tive um sonho estranho essa noite. Eu sonhei que estava vindo uma bola gigantesca aqui e arrasando tudo. E aí o outro cara que estava escutando a conversa falou assim: cara, eu acho que essa bola aí é Gideão com a sua espada, nos destruindo completamente e a gente perdendo a batalha. Quando Gideão escutou isso do inimigo, se encheu de coragem. Gideão falou assim: é agora. Agora estou cheio. Só Deus não bastava para Gideão, ele queria ouvir de alguém. Ele queria ouvir uma confirmação de alguém, muito melhor do inimigo. E aí Gideão foi, com 300 caras, contra o exército inteiro. Foi uma coisa mais doida que ele poderia imaginar, mas que estava acontecendo na vida dele. Mesmo ele nunca ter sonhado, mesmo ele nunca ter imaginado que aquilo podia acontecer. Era o que estava acontecendo na vida dele. Gideão desceu, juntou a galera, Deus deu a estratégia para eles. Com 300 homens, Gideão dividiu em 3 equipes. Ele pegou, chamou a galera, já tinha saído todo mundo embora, o resto lá que tinha bebido água errado, que não estava bebendo água, tudo viajando. E aí, acabou que Gideão separou em 3 equipes, eles se separaram ao redor do acampamento e eles foram para a batalha. E aí, no meio da batalha, eles ganharam a batalha. Eles ganharam a batalha. Mas por que foi que Gideão ganhou a batalha com apenas 300 homens, contra uns homens que não poderiam contar, nem se passasse a vida inteira contando? Ele tinha um segredo muito importante. Ele foi com medo mesmo. Sabe, ele mesmo recebendo a confirmação do inimigo, mesmo ele estando com medo dentro dele, ele fez com medo mesmo. Nós só estamos deixando de viver os planos de Deus na nossa vida, porque estamos sendo paralisados pelo medo. Como eu falei, apenas o medo, nós sentimos medo, é tudo bem, é ok. Mas agora o medo nos paralisar, aí já é outros 500. Eu tenho certeza que aqui, como eu já perguntei, nós já sentimos medos, nós já sentimos ansiedades, nós temos ainda muitas coisas que nos paralisam, mas não foi isso que o Senhor nos deu. Em em 2 Timóteo 1,7, fala assim: pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Esse foi o espírito que Deus colocou em nós. Sabe, quando você falou assim: Senhor, eu aceito o Senhor como meu único e suficiente Salvador, você estava falando não para o mundo e falando sim para Deus, e você estava deixando tudo para trás e recebendo em você um algo novo, um espírito novo. Quando você recebe um algo novo dentro de você, tudo que é velho, ele começa a sair. Sabe, todas as coisas, todas as águas passadas, toda aquela sujeira, ela começa a sair. Sabe quando você tem água suja num copo, você começa lá a encher de água limpa, você não precisa nem derrubar a água velha, você só começa a encher de água limpa, Chega um momento que toda aquela água suja já saiu, toda aquela água suja foi para fora, mas chegou um momento, não foi automático, não foi instantâneo, foi tudo um processo que aconteceu. E esse processo aqui precisa acontecer em nossa vida cristã, essa caminhada, essa evolução. Não será de uma hora para outra, não será como um passe de mágica, mas será como um processo que Deus irá fazer em nós, nos purificar, tirando tudo aquilo que não faz parte de nós, tirando tudo aquilo que é da nossa natureza humana, infelizmente. A luta contra a carne será constante em nossa vida. A luta contra os nossos desejos será constante em nossa vida. Mas o Senhor nos prometeu que Ele seria conosco. Mesmo assim, Ele seria conosco. Mesmo assim, Ele seria conosco. Como eu falei da história de Gideão, que ele era um homem que estava com medo, e ele não entendia o que estava acontecendo na vida dele. E eu também falei de Josué, que foi o sucessor de Moisés. Josué passou por uma situação parecida com a dele. Josué, imagine só, você tem um cara, o seu boss é um cara muito fera, não é o dono da empresa não, só o boss, é um cara muito fera. E aí chega assim para você: Dani, você vai substituir ele agora. Como que você ia se sentir? Hã? Corajoso? O Dani é o cara, tem que pegar outro exemplo então, cara. Tem que pegar outro exemplo, o Dani não vale. Mas provavelmente eu falaria assim: caraca, e agora? Imagine só, o cara era bom. Moisés liderou o povo lá por 40 anos no deserto. Ele subia lá, encontrava com Deus, voltava até brilhando, do encontro que ele tinha por Deus, e falou assim, e aí Deus chega para Josué e fala assim: ei, Moisés está morto.
agora é você. Cara, Josué tremeu na base. Certeza que ele gelou. Certeza que ele gelou. Ele falou assim, caramba, como que eu vou fazer isso? É muita gente que tem no deserto. Devia ter lá umas 4 milhões de pessoas. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer isso? É meio difícil. Mas aí Deus chega para Josué e fala o seguinte: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Sabe, tem algumas promessas na Bíblia que é específica para aquela pessoa. Mas como nós entendemos que a natureza de Deus não muda, e a palavra dele não volta vazia, e nada que ele fala é em vão, nós compreendemos que Deus, quando ele fala uma coisa dessa, ele está expressando a natureza dele. Que nós conseguimos enxergar falando assim, peraí, se Deus era com Josué, por que Deus não pode ser comigo? Se Deus foi com Gideão naquela guerra, por que Deus não pode ser comigo? Se Deus foi com Jesus na cruz, por que ele não pode ser comigo? Né? Jesus, no final da vida dele, ele estava na cruz e todo o peso do pecado do mundo caiu sobre ele. Todo o peso do pecado do mundo caiu sobre ele. Jesus, no final, ele fala assim, Senhor, Pai meu, por que me abandonaste? Deus não poderia estar ali com Jesus naquele momento. Todo o peso do pecado caiu sobre ele. E uma entrega por amor a nós. A maior dor de um filho é a separação do seu pai. A maior dor do filho que ele pode sofrer. Isso carrega um trauma que vai carregar. Às vezes nós carregamos isso até hoje também, quem já passou por isso. E naquele momento Jesus se sentiu totalmente sozinho, abandonado pelo Pai. Mas Jesus sabia, ele carregava uma coisa, a alegria que lhe estava proposta. Valeria o peso de cruz. Valeria essa separação que ele passou por alguns instantes, porque ele sabia que ele venceria a morte. Porque ele foi levado sem nenhuma culpa, sabe? Ele foi levado sem mancha, sem mácula, por amor a nós. Porque ele precisava carregar, ele precisava fazer isso. Ele estava entregue. E por amor a Cristo, nós somos entregues à morte todo dia. Nós passamos por situações todos os dias que nós pensamos que Deus nos abandonou. E eu tenho certeza que tem pessoas aqui nessa noite que estão passando por situação que pensou que Deus abandonou. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que elas estão escondidas aqui na Austrália. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que saíram correndo do Brasil. Porque falou, aqui não dá, aqui eu não vou conseguir fazer. E aí eu vou tentar em outro lugar, porque lá é mais fácil. Lá eu vou conseguir fazer, lá eu vou aparecer. E aí chegou aqui, viu que não era tudo isso. E aí sabe o que ela fez? Se escondeu de novo. E aí ela falou, vou ficar aqui quietinho, vou fazer meu job, vou lá ficar escondido nesse lugar, porque eu não quero viver o que Deus colocou na minha vida. Eu não quero viver o plano de Deus, sabe por quê? Parece impossível para mim. Deus mandou uma palavra para você, e aí você achou, não, essa palavra aqui é muito exorbitante, eu não quero. Eu não vou viver isso. Eu vou preferir ficar escondido. Eu prefiro continuar escondido. Sabe por quê? Porque eu não quero que a glória de Deus apareça na minha vida. Eu não quero que a glória de Deus apareça na minha vida, então eu prefiro continuar escondido aqui. Mas espera aí. Eu tenho certeza que quando você pensou isso, você não pensou que não queria que a glória de Deus aparecesse na sua vida. Porque a glória do Criador é a sua criação ser reconhecida aqui nessa terra. A glória do Criador, sabe, a gente não precisa aumentar a glória de Deus. Porque Deus, ele já é todo poderoso, ele não depende da gente para ser Deus. Entenda isso, se você está com rebeldia, que não quer estar no Senhor, Deus não vai deixar de ser Deus por causa sua. Mas eu quero que você entenda que sem Deus, nós nada podemos fazer. Sem Deus, nós não conseguimos dar o próximo passo. Sem Deus, nós permaneceremos escondidos até o dia da nossa morte. E você entende que seus dias aqui nessa terra são contados, certo? Nós não passamos, quem passa de 80 anos está fazendo hora extra, infelizmente. Nós queríamos que fosse mais tempo, mas assim diz a palavra, quem passa de 80 já é hora extra, infelizmente. Mas nós queremos que nossos entes queridos, nós mesmos, vivemos mais. Mas nossos dias são muito curtos, sabe? Ele passa aqui, a gente já, cara, eu já tenho 26, e esses dias eu tinha 16. Esses dias mesmo, ontem, eu tinha 16. Esses dias eu estava pedindo a Isanda em namoro. Agora já faz 10 anos que a gente está junto. 10 anos, de uma hora para outra. Sabe, foi muito rápido, de uma hora para outra a gente estava junto. Sabe, a gente conta a nossa vida com
com anos ou até mesmo dias pensando que é muito longa. Mas aí a gente percebe que ela não é tão longa assim. Pô, porque é igual o Dani. Vamos pegar o Dani de novo, não estou pegando você não. O Dani está com 46 e passou assim, não foi, Dani? Foi assim, não foi? Brincadeira, o Dani tem 23. Passou muito rápido e nossos dias, se você analisar a sua própria vida, você percebe que ela passou muito rápido. Mas eu quero te perguntar, quantos dias da sua vida você passou escondido? Quantos dias da sua vida você passou achando que você era incapaz de continuar, você era incapaz de viver os planos de Deus para a sua vida? Porque você achou que aquilo era muito mirabolante. Você achou que aquilo era, não, isso aqui é muita coisa, isso aqui eu não vou viver. Pô, de um cara que estava malhando trigo, em um lagar, que nem era lugar, porque ele estava escondido, ele vencer a guerra contra milhares e milhares de soldados, com apenas 300 homens, foi possível através de Deus. Por que vencer as nossas batalhas não é possível mais? Por que vencer essa batalha que nós estamos vivendo dentro de nós mesmos não é possível mais? Se Deus é o mesmo ontem e hoje e Ele será eternamente, o que é que está acontecendo? Peraí, será que o problema está em Deus? Ou será que o problema está na minha fé? Ou será que o problema está no meu modo de viver, meu modo de agir, meu modo de pensar? Deus, Ele coloca muito forte no meu coração que tem realmente pessoas aqui nessa noite que precisam entender que Ele chamou você muito mais do que só para ficar no banco. Ele chamou você muito mais do que apenas ir lá e trabalhar num labor, ou trabalhar numa cozinha, ou trabalhar num escritório, ou ser um advogado, um engenheiro. Ele chamou você para ser muito mais do que isso. Não é sobre o seu status aqui na terra, mas é sobre o que você está garantindo no céu. É sobre as almas que você está tocando aqui na terra. É sobre as almas que você vai levar com você para o céu. É sobre a sua caminhada. Pô, mas eu estou aqui, eu nem conheço Jesus, eu nem sei o que eu estou fazendo. Então entenda que Deus quer mudar a sua vida. Sabe, eu não estou falando que Deus quer mudar a sua vida só porque a gente é crente. Não estou falando isso. É porque Ele realmente quer mudar a sua vida. Ele realmente quer mudar a sua história. Ele quer virar o seu cativeiro. Ele quer tirar você do esconderijo e fazer assim, ó, você está aqui, Ele quer te colocar aqui. Não é para você brilhar, não é para você aparecer, mas é que a glória dEle vai ser manifesta em sua vida. É impossível nós escondermos uma cidade edificada em cima de um monte. É impossível a gente acender uma candeia e querer esconder ela aqui. Para que eu vou acender uma candeia e deixar ela escondida? Por que eu vou acender uma luz e deixar ela escondida? Deixe a luz que está em você brilhar. Deixe a luz que o Senhor já colocou no seu coração, ela esplandecer para cá, para fora. Sabe, a Austrália, ela realmente tem que ficar pequena. Não porque a gente é brasileiro, mas porque a gente confia em um Deus que tudo fez. A gente confia num Deus que entregou seu próprio Filho por amor a nós. Sabe, nós entendemos que nós não somos mais servos, que nós não somos mais criaturas, mas agora eu sou livre em Cristo Jesus e eu sou filho. Sabe, muitas vezes nós estamos lá, eu estou com um pé aqui e um pé cá. Eu estou meio no mundo e eu estou meio na igreja. Não é sobre você vir aqui domingo na igreja. Não é sobre você atender um GC num dia de semana, mas sobre você se posicionar como um filho de Deus nessa terra. É sobre você se posicionar como realmente... Cara, não é só isso na minha vida. O que o Senhor colocou em você, Ele colocou o peso da eternidade dentro de você, o desejo por ela. Então isso que você tanto procura em tantos lugares, só será encontrado em Deus, porque foi Ele que colocou. Ele que tem a chave. É Ele que tem todo o entendimento para falar assim, filho, é isso que estava faltando em você. A peça que falta para a sua engrenagem continuar rodando é Jesus. Mas eu já tenho Jesus, já venho aqui, já vou no GC, eu já leio a Bíblia lá de vez em quando, já escuto uns louvores. Pô, agora 65% das minhas músicas são louvores já. Olha que bênção. Pô, Deus deve estar muito orgulhoso de você, com certeza. Mas e aí, chegou? Acabou? É só isso? Não, não é só isso. Não é só isso. Cara, o que Deus preparou para você é muito maior. O que Deus preparou para você é muito melhor. Sabe, quando eu tinha 22 anos, eu nunca sonhei estar aqui. Aqui eu digo aqui na frente, nem aqui na Austrália, muito menos aqui na Austrália, muito menos. Nunca sonhei estar aqui na frente. Eu cresci em um berço cristão. Meus pais, quando eu tinha 5 anos, a gente foi para a igreja evangélica. Minha mãe e meu pai nos ensinou, eu e minha irmã, nos caminhos que devem andar.
eu dei um passo para fora um tempo, como a maioria dos cristãos, estou falando que nós devemos fazer isso, mas eu escorreguei um tempo, mas eu falei, eu me achei em Cristo, é aqui que eu tenho que ficar. E aí o meu relacionamento com Deus foi aumentando, foi desenvolvendo um pouquinho mais. E aí quando eu tinha lá meus 22 anos, 21 anos, minto, um pouquinho antes, 19 anos, eu estava em um lugar onde Deus me tocou de uma maneira extraordinária. Eu sempre fui um cara sério, eu nunca fui um cara de gritar ou dar zoeira, eu sempre fui um cara de boa. Mas Deus me pegou aquele dia onde eu fui obrigado a extravasar. Eu fui obrigado a mostrar algo que estava dentro de mim, eu não mostrar. Deus queria revelar algo que estava dentro de mim. Depois daquele dia, minha vida mudou, nunca mais foi a mesma. Sabe, até os meus 22 anos, eu estava lá cursando minha faculdade de engenharia. Eu falei, não, vou ser engenheiro, eu quero trabalhar na multinacional, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero ser milionário, quero trabalhar na internet, quero trabalhar 2 dias na semana. E essa foi a minha vida por um tempo. E eu falei, mas do jeito que eu estou vivendo ainda não vai dar, ainda estou fazendo pouco. Comecei a buscar mais, eu fui numa palestra, minha vida mudou. Eu falei, não, agora vai, velho. Comecei a ler livro, era livro atrás de livro, era 5 livros por mês, e vamos embora, todo tempo eu estava lendo, eu estava fazendo isso. E eu falei, não, porque eu quero ficar rico. Não, eu quero ser o próximo milionário. Eu vou chegar, a Lamborghini está vindo. Eu vou chegar, eu vou fazer isso. Mas aí, chegou um tempo que Deus falou assim, peraí. Você está pensando que você está desenvolvendo, que você está lendo, que você está falando, que você quer fazer network, por causa do dinheiro. Mas o desejo que eu coloquei no seu coração, esse desejo de ir além, não é isso que eu quero para você. Não é sobre o que você vai adquirir nessa terra, mas sobre o que você vai começar a plantar no céu. E aí quando Deus virou essa chave, isso demorou 1 ano e meio. Depois de eu ter buscado e me desenvolvido mais, eu cheguei a ser chamado de radical pela minha mãe, que é super radical. Minha mãe falou assim, não, você está sendo muito radical. Daí eu, caramba, velho, tô radical mesmo. E glória a Deus por isso. Eu falei, que bom que eu tô radical. Aquilo me deu um start, eu falei, tô no caminho certo então. Se minha mãe, que é radical, falou que eu estava radical, então eu tô bem radical mesmo. E então eu falei, não, isso é demais mesmo. Mas aí Deus falou assim para mim, Bruno, não é para isso. Não é porque você está pensando. O tempo que você está gastando desenvolvendo coisas para você, na verdade não é para você não, é para mim. E aí Deus colocou um desejo muito grande no meu coração de falar da palavra dele. Você tem que desenvolver, você tem que fazer algo mais. E aí eu virei aquela chave, todo o tempo que eu estava gastando para fazer uma coisa para mim, eu comecei a fazer para ele. E aí todo o tempo que a gente tinha extra, a gente não, eu quero desenvolver para Deus, eu quero fazer para Deus, e é para ele. E as coisas foram começando a evoluir de uma maneira mais rápida na nossa vida. Sabe, todas as áreas financeiras, espirituais, conjugal, familiar, as coisas foram mudando à nossa volta. Quando eu pensei que eu estava fazendo algo para mim, Deus falou assim, não é para você, é para mim. Vira seus olhos. Sabe, eu nem sei porque eu estou falando isso para você, mas Deus falou para mim agora que você está olhando para um lado só, e Ele está chamando você para fazer isso aqui. O seu problema não é o esforço que você está fazendo, que você está pensando assim, já estou fazendo muito, eu já estou ficando bem cansado, eu já estou buscando muitas soluções. O problema é só a direção que você está olhando. Ele chama você para você reanalisar a sua vida, para você prestar atenção, faz um cálculo de rota. Coloca lá, recalcular a rota. Nem que você tenha que colocar no modo avião e depois você tirar do modo avião para isso acontecer. Sabe, nem que você precise se desligar das coisas que estão acontecendo agora na sua vida e você ligar de novo para que isso volte. Tira um tempo para você pensar, tira o tempo para você refletir e a sua nova rota vai aparecer. A sua nova rota será estabelecida. Depois de tudo isso que aconteceu na minha vida, eu entendi que Deus queria fazer algo mais para mim mesmo. Ele falou, não, Pai, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Sabe, então, meus dias, eu falei assim, Senhor, eu quero entregar nos seus caminhos. Todos os meus dias eu quero gastar aos seus pés. Falei, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa estabeleceremos uma nova geração. Nós faremos algo diferente acontecer. Nós seremos uma geração diferente. Sabe, não é que meus pais fizeram alguma coisa errada ou que não deu certo, mas eu falei, não, eu e minha casa estabeleceremos algo que irá marcar essa geração. Nós não iremos se contentar com apenas o dinheiro. Nós não iremos se contentar apenas com um carro legal,
ou com apenas 1 milhão de seguidores no Instagram. Não é sobre isso. Mas é sobre que pelo menos uma vida a gente vai ter que atingir. É pelo menos que alguma família terá que ser transformada através de nós. E a minha casa será conhecida como uma casa de oração. A minha casa será conhecida como uma casa que entregou os seus caminhos ao Senhor e confiou nele. E todas as demais coisas que acontecer na minha vida, será porque o Senhor fez. Será porque o Senhor fez. Essa decisão nos custou algo. Sabe, como todos aqui tiveram que deixar a família no Brasil, tiveram que deixar empregos, tiveram que deixar um monte de coisa. A gente também teve que deixar. Sabe, isso dói pra gente ainda falar sobre isso, porque não era nosso plano principal. Mas louvado seja Deus que a gente veio aqui. Louvado seja Deus que Ele está fazendo 1 ano em 5 anos. Que Ele está fazendo um aprendizado acelerado. Que nós estamos sofrendo, que nós estamos pagando o preço também. E eu sei que muitas vezes você aí está sofrendo muito mais do que eu. Está pagando um preço muito maior do que o meu. Cada um com a sua medida. O que é difícil para mim, pode ser que não seja difícil para você. E o que é difícil para você, pode ser que não seja difícil para mim. Mas eu tenho certeza que o tratado do Senhor é para todos. Eu tenho certeza que o chamado do Senhor do ID é para todos. Não é só para você. Então, quando o Jonathan falou sobre a vida de uma pessoa que aceitou Jesus, que foi a mais recente da nossa igreja, ela falou assim, eu quero aceitar Jesus, me emocionou demais. Porque daí Jesus falou assim para mim, é para isso que eu te chamei. Sabe, não é sobre a maior quantidade de seguidores, mas é a maior quantidade de vidas que nós iremos trazer para o Evangelho. Que nós iremos ajudar a abrir os olhos. Deus não precisa de ajuda, mas Ele precisa de instrumentos aqui nessa terra. E o instrumento é você. Eu quero que você coloque de pé nesse momento. Quero convidar você a fechar seus olhos. Nesse momento o Espírito Santo vai começar a ministrar no seu coração alguns lugares que você está se escondendo. O Senhor vai começar a ministrar no seu coração algumas mudanças que precisam ser feitas em sua vida. O Senhor vai ministrar no seu coração que Ele quer acender sua candeia de novo. Você pensa que sua vida está muito confortável. Você pode pensar que essa palavra não é para você. Você pode falar, não, isso aí é para quem está sofrendo. Isso aí é para quem está perdido. Eu tenho todos os meus planos daqui, ó, meus 5 anos daqui em diante já está estabelecido, já tracei a meta. Ei, novo cálculo de rota. Shei cantarabababas. Rabababas. Isaías 55, versículo 8 e 9 fala assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Os meus caminhos são diferentes dos seus caminhos, são muito maiores. Os meus sonhos são muito maiores do que os seus. Romanos 12, 2 fala assim: não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transformem vossa mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Novo cálculo de rota. Presta atenção. Espírito Santo de Deus, som dos corações, Pai. Espírito Santo de Deus, tem coisas que as palavras não podem expressar. Oh Pai, eu posso passar a noite inteira aqui falando alguma coisa que não fará sentido, mas o seu toque pode transformar todas as circunstâncias. Apenas um toque seu, Pai,
pode trazer uma vida que estava totalmente perdida, que estava totalmente afundada nas trevas, para a luz imediatamente, Pai. Apenas um toque seu. Você que está escondido, você que está na escuridão, você que está nas trevas, ou você que está na luz, mas continua escondido, está só vivendo na frestinha da luz, o Senhor te chama para fora. O Senhor te chama para fora. O Senhor quer fazer algo novo na sua vida. O seu sonho não acabou na Austrália. O seu sonho não acabou quando você não achou o job que você queria. Os caminhos do Senhor são mais altos do que os seus. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que os seus. Ainda não acabou. Ainda não acabou. Não aceite sair daqui como você entrou. Não aceite sair daqui da maneira que você entrou. Eu não sei o peso que você carrega. Eu não sei se você está com medo de enfrentar a próxima luta. Eu não sei se você está com medo de enfrentar o próximo trabalho, ou a próxima escola, ou se você está com medo de entrar num relacionamento novo, porque você já fracassou em vários outros. Eu não sei qual que é seu medo, mas o Senhor te deu um espírito de ousadia. Ele não te deu um espírito de temor.